Olha aí, ó. Agora, conforme combinado, vamos falar sobre as operações com os números inteiros. Então vamos pensar primeiro o que é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros são todos os naturais, conjuntos naturais que são de 0 para positivos, e os inteiros entram ainda todos os números inteiros e negativos. Inteiros e negativos, eu quero dizer que dentro do conjunto Z não entra, por exemplo, menos 2,3, não entra menos 5,4, não entra 4,8, não entra 0,6. São apenas os inteiros 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante positivos, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negativos, tá certo? Agora, quanto é que daria, por exemplo, menos 8 com mais 2? Quanto daria menos 8 com menos 6? Quanto dá 10 menos 9? Quanto dá 10 com 10? Quanto dá menos 15 com mais 2? E menos 20 com mais 0? Então é este agora o nosso objetivo aqui, de clarear exatamente como que faz todos esses cálculos sem se basear em regras, apenas usando o raciocínio lógico da coisa, aquilo que a realidade vai mostrar. E para isso, olha aqui, ó, eu vou buscar ajuda exatamente num termômetro. Então imagine, por exemplo, aqui um termômetro, ó. Vamos desenhar aqui um termômetro. Imagine isso aqui sendo um termômetro, tá certo? Ó, um termômetro aí. Nós vamos colocar aqui a origem de tudo, que seria o 0, tá certo? Então aqui o marco 0, qualquer termômetro tem ali o marco 0, que é o marco 0 da reta numérica, tá bem? E daqui para cima nós temos, por exemplo, nós temos aqui 1, nós temos aqui 2, nós temos aqui 3, 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e assim por diante. Então, vamos só marcar aqui direitinho: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Vou colocar agora que para baixo aqui eu também tenho uma numeração que seria 1, seria 2, seria 3, seria 4, e seria 5, e seria 6, e seria 7, e seria 8 e assim por diante. Ah, mas Tongo, tu está esquecendo de colocar o sinal para baixo. Não, agora já vou chamar a atenção do sinal. Então do 0, que é o marco para baixo, eu teria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, até terminar o fôlego, né? Até chegar lá para baixo. Tá joia? Tá. Agora é que vem o grande segredo da história. Acompanhe o seguinte raciocínio agora. Eu já vou te fazer uma pergunta bem interessante. Olha bem, ó. Digamos que eu tivesse uma temperatura aqui no menos 6. Ó, o mercúrio subiu e está aqui no menos 6 a temperatura, em menos 6. E aí eu te pergunto o seguinte: hoje os meteorologistas marcaram, por exemplo, lá na região mais fria do Rio Grande do Sul, lá em Gramado e Canela, deu menos 6. Isso deu hoje no jornal Hoje, por exemplo, lá, tá? Amanhã eles vão dizer o seguinte: de ontem para hoje diminuiu mais 2 graus. Mais 2 graus. Então digamos o seguinte, ó, estava menos 6 e baixou 2 graus. Baixou 2 graus. Me conte uma coisa, você com toda a tua esperteza. Se estava em menos 6 e diminui 2, diminui mais 2 graus. Esse menos 2 que diminui vai subir a temperatura ou vai descer mais ainda? Vai descer mais ainda. Então se estava em menos 6 e diminuiu menos 2 ainda,
ele veio aqui para menos 8, ó. Olha onde o Tongo está marcando. Ele veio aqui para menos 8. Então o menos 6 com o menos 2 deu menos 8. Deu menos 8. Agora vamos pensar o seguinte. Eu volto para o menos 6. Eu volto para o menos 6. Tá certo? Eu volto para o menos 6. A minha dúvida é se você está enxergando direitinho aqui o menos 6. Eu vou colocar ele um pouquinho maior, porque ele é a nossa referência para todos os raciocínios, tá bom? Eu vou colocar aqui um menos 6, ó. Um menos 6 mais destacado assim, para que você me acompanhe melhor. Então digamos que eu tenho agora menos 6, tá certo? E esse menos 6, eu quero te dizer que a temperatura agora vai subir 2 graus. Eu estou saindo do menos 6 e quero saber como é que fica essa temperatura sobe. Ó, mais 2, quer dizer, vai subir 2 graus. Me responde o seguinte: a temperatura agora vai caminhar mais para baixo ainda do menos 6 ou ela vai caminhar para cima? Claro, ela vai caminhar para cima. Vai caminhar para cima. Se eu estou em menos 6 e varia 2 graus positivos agora, ela vai subir para menos 5 e vai chegar em menos 4. Então, se eu tenho menos 6 mais 2, eu chegarei aqui, ó, em menos 4. Então isso aqui me dá menos 4, olha assim. Está conseguindo acompanhar direitinho? Perceba que antes eu desci porque tinha caído 2 graus, caído mais 2 graus de um dia para o outro. Agora eu voltei para a mesma referência, menos 6. E eu estou dizendo que daqui subiu 2 graus. Então subiu. Se sobe 2 graus, vai lá para menos 4. Tá bom? Agora eu quero voltar para o menos 6. Quero voltar para o menos 6. E sabe o que vai acontecer agora? Lá do menos 6 eu quero fazer subir 4 graus. Subir 4 graus. Subir. Então o que eu vou fazer? Aqui do menos 6, subindo 4. 1, 2, 3, 4. Opa! Esquentou. Esquentou 4 graus. Então olha a lógica mesmo. De menos 6... se esquentou 4 graus, eu fui para menos 2. Eu fui para menos 2. Então, menos 6 mais 4, eu fui para menos 2. Nós já vamos tirar aqui uma conclusão muito importante e muito bacana, e uma conclusão fundamental, imprescindível em termos de cálculos matemáticos. Vamos voltar para o menos 6. Vamos voltar para o menos 6. Menos 6. E agora nós vamos fazer, sabe o que? Nós vamos subir 8 graus. Aqui o povo já não aguentava mais, né? 4 dias seguidos em menos 6. Hoje eles receberam notícia assim, ó. Começou em menos 6, mas no decorrer do dia irá aumentar a temperatura em 8 graus. O que eles fazem? Vão ficar mais tristes ainda, vão dizer assim: opa, que bom que vai começar a esquentar. Eles vão dizer que bom que vai começar a esquentar. Agora vamos ver qual é o raciocínio aqui mesmo. Eu estou em menos 6, acompanha com o Tongo e contem comigo aqui, ó. Eu estou em menos 6 e tenho que fazer subir 8 graus. Subir 8. Estou aqui, subiu 1, foi para menos 5. Subiu 2, foi para menos 4. Subiu 3, foi para menos 3. 4, 5, 6, 7 e 8 ali, ó. Então eu vou parar, responde com o Tongo aqui, vou parar onde? Eu vou parar em 2. Se eu estou em menos 6 e subo 8, eu paro em 2. E não é 2 negativo como antes. Aqui ele já invadiu, ele passou do 0. Ele foi para o 2 positivo. Foi para o 2 positivo. O Tongo só quer te fazer agora mais uma pergunta. E se eu estou em menos 6 e agora subo 10, aumento 10, me diz agora de cabeça, onde é que você acha que nós vamos parar nessa aí? A temperatura foi parar onde? Ó, de menos 6 e sobe 10, menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai parar no 4.
Então, menos 6 mais 10 dará 4, é assim. Vamos começar a tirar conclusões importantes. Perceba aqui agora com o Tongo, que conclusão joia nós vamos começar a tirar agora. Eu estava em menos 6 e diminuiu mais 2 ainda. Não tem como do menos 6 lá embaixo diminuir mais 2, dar um 8 positivo aqui, concorda comigo? Não tem como dar positivo, porque ficou mais frio. Então menos 6 com menos 2, eu simplesmente desci do 6 para 2, cheguei no 8. 6 com 2, 8, e continuou frio, menos 8. Agora eu tinha 6 e subiu 2. Se de 6 subiu 2, claro que deu 4. Agora por que aqui continuou negativo? Porque, meu caro, continuou frio. O frio era maior do que aquilo que subiu. O frio era maior, então continua frio, continua frio. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu estava com frio de menos 4, me aqueci 4, eu continuo com frio de menos 2. Então esse 2 aqui é exatamente a diferença do 6 para o 4. Assim como esse 4 era a diferença do 6 para o 2. Agora esse 8 aqui foi a soma dos dois. Por que eu peguei os dois e acrescentei? Porque de um frio ficou mais frio ainda. Tá certo? Agora, eu tinha 6 graus e aumentou 8. Meu Deus do céu, aquele calor abaixo de zero vai desaparecer, sim ou não? Se vai desaparecer o calor abaixo de zero, significa que eu estou invadindo a parte positiva da coisa. Então, menos 6 com mais 8, eu saí lá de baixo, subi 8, eu parei no 2. Então aqui perceba que eu também fiz uma diferença entre 6 e 8. Agora por que aqui ficou mais? Porque agora o calor aumentou. O calor aumentou, sumiu toda a parte negativa do frio. E a mesma coisa aconteceu aqui, ó. A mesma coisa aconteceu aqui. De menos 6 mais 10, lá do frio de menos 6, eu invadi a parte positiva e subi mais 4. Então, valores diferentes, aqui, ó, valores com sinais diferentes, vai me subentender na cabeça que eu terei que diminuir um do outro, tá certo? Agora, Tongo, me diga quem é que vai, como é que eu vou adivinhar o sinal que vai ficar? Meu filho, se o frio é maior, vai continuar o sinal de menos. Se o frio representava um valor menor do que aquele que vai subir, obviamente que quem vai permanecer será o sinal daquele valor que subiu, tá bom? Então aqui nós estamos concluindo um raciocínio importantíssimo a respeito de operações com números inteiros. No próximo vídeo o Tongo vai te dar uma dica. Nós vamos usar um material muito interessante para afirmarmos com o nosso aluno essa questão de quanto é que fica menos 2 com menos 4 e menos 2 com mais 3 e assim por diante. Mas um método muito bacana para trabalhar com o nosso aluno, para afirmar em definitivo esse raciocínio, tá bem?